Quem tiver inário em português é o número 327.
assentar um pouco. Vamos assentar. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Les techniciens, essayez souvent d'essayer vos micros avant que je ne monte en chair, s'il vous plaît. Técnico, tenta bem On va de acertar os micros sans plus attendre. para não perder o tempo. C'est très chaud. Jude, chapitre 17, au verset 17. Vamos lendo no livro de Jude, Et nous lirons aussi Ecclésiaste 11, 3. 17, também Eclesiastes 11, 3. Et ensuite, Em seguida, Ecclésiaste 12, 1. Eclesiastes 12, 1. On va commencer avec Jude 17. Mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Ecclésiaste chapitre 11, 3. Eclesiastes capítulo 11, 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et ce qui regarde les nuages ne moissonnera point. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ecclésiaste chapitre 11, 9, si je ne me trompe pas. Se não me enganar, Eclesiastes Jeune capítulo homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos, dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Nous allons prier. Vamos orar. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, Eterno nosso Deus e o nosso Pai, devant ta divine présence, nous sentons petits. e diante da sua divina presença sentimos nós pequenos. Parce que personne ne peut te tenir devant toi et être saint. E ninguém pode ficar diante da sua presença e ser santo. Parce que nous nous souviendrons que nous avons été sauvés par ta grâce. Sempre vamos nos lembrar que fomos salvos pela sua graça. Et nous te demandons que cette grâce en ce dimanche pour nous amener dans les lieux les plus hauts. E pedimos a Ti que esta graça neste domingo possa nos levar nos lugares celestiais. Bénis la réunion de ce matin. Abençoa a reunião. Touche les cœurs prédestinés. Toca os corações predestinados. Ton honneur et ta gloire. Tudo pela sua honra e sua Au nom glória. du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Celui qui est mort a versé son sang pour nous. Aquele que morreu e derramou seu sangue por Nous nós. te l'avons ainsi demandé. E assim nós te rogamos. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Dai vós.
Le pasteur, nous avons causé vendredi. Il est à Jeffersonville. Eu acabei de falar com o pastor antes, Et il m'a sexta-feira, demandé de enquanto vous a cidade saluer au nom de de Jeffersonville, Jésus-Christ. ele me pediu para vos cumprimentar em nome de Jesus Cristo. Je crois que c'est ce matin où il sera à Branham Tabernacle. Eu creio que nesta manhã vai comungar no Branham Tabernáculo. Le pasteur Zengele Zengele m'a demandé de vous transmettre les salutations du Gabon. O pastor Mathieu Zengele me pediu para vos transmitir a saudação de Gabão. Et le pasteur Bernard de Johannesburg m'a demandé aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. O pastor Bernardo de Johannesburg me pediu para vos cumprimentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Le pasteur Makila Infondo dans la République populaire du Congo m'a demandé de vous saluer aussi. O pastor do Infondo lá no Congo Brazzaville me pediu para vos cumprimentar também. Amen. Et Amém. les frères de Brazzaville aussi m'ont dit de vous dire shalom. E os irmãos de Brazzaville me disseram para vos dizer shalom. Amen. Amém. Je crois que le frère Yves était là-bas hier. Il est parti à Brazzaville le matin, il est revenu le soir. Il a vu un peu seulement comment est-ce que les frères l'ont accueilli. Yves estava Pour une ontem, journée. durante a viagem que ele fez de volta em Brazzaville, ele viu aquele pequeno que acolheram. J'ai demandé à un ami pasteur Eu perguntei a amigo pastor, de lui aider dans ses courses. Pasteur. eu pedi a pastor para poder lhe ajudar durante a Donc, sua estadia. pasteur, chauffeur de la brebis. Quer dizer, o pastor que tornou motorista da ovelha. Amen. Amém. Nous devons connaître comment ravir les bénédictions. Devemos conhecer como se apoderar das Parce bênçãos. qu'il n'y a pas seulement vous qui avez besoin de bénédictions, même nous aussi. Não somente vocês que precisam das bênçãos, também nós, pastores. Ah, frère, tu es bien habillé, hein? Irmão, vestiste muito bem. Tu as fait un peu la sape au Congo. Fizeste este domínio da sapologia lá no Congo? Amen. Amém. Oh, que Dieu soit loué. Que Deus esteja louvado. Amen. Amém. Le Congolais, c'est la seule chose que les Français l'ont laissé. É a única herança que os congoleses que os C'est franceses lhe deixaram. l'héritage qu'on nous a laissé par les Français. É a herança que os franceses deixaram no Congo Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Parce que vous savez, chez nous là-bas, c'est-à-dire, tu peux être responsable. Você sabe lá, nossa Et terra moi, je ne lá, suis rien. para ser responsável que eu Partons não sou quelque nada. part. Falando alguns. Prends des renseignements. Mais Busca. toi, tu es responsable, mal habillé, on va mal te recevoir. Se eu sou Attendez responsável que que não vesto quelqu'un bem, não vienne vai também. bien habillé, même s'il est rien. Tem que ser alguém que veste bem, embora que não tem nada. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Si bien que vous voyez, il y a des clubs de sapeurs et tout ça. Même votre pasteur a été sapeur. Hein? Se ver este clube de pessoas que anda a vestir, até o vosso pastor parecia nisso. Amen. Amém. Avant de croire la parole, vous voyez sa démarche là, c'est la sape qui a changé ça comme ça. O andamento do pastor Anissé é a maneira de vestir que mudou. Mais comme ça a changé, ne peut plus revenir comme avant. É como aquilo mudou, não pode voltar na sua. Amen. Amém. Alors c'était pour jeter des fleurs sur notre frère. Il est Era vraiment para bien deitar habillé. as flores para o nosso irmão que vestiu muito bem. Amen. Amém. Et son épouse est coquette. E a sua esposa também é correta. Toi, par hasard, tu as été mannequin ou comment? Irmão, por acaso era manequim? Será? Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Un peu d'humour, c'est pas mauvais. Pouco de humor não Amém. é mal. Amém. Bien, nous allons partir vite. Não vamos perder o tempo. Bien, j'ai lu 3 écritures. Eu acabei de ler 3 escrituras. L'arbre ne tombe que le coteau il est penché. A árvore cai ao lado de nada. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Mancebo, regozija-te durante a sua mocidade. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Diga ao seu coração alegria durante os dias da sua Marche juventude. dans les voies de ton cœur, E anda nos caminhos do seu selon les coração. regards de tes yeux. E segundo as olhadas dos seus olhos. Donc Dieu laisse tout un chacun devant un libre arbitre. E Deus deixa cada um de nós diante de uma escolha. Et il met à la fin, mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. E no fim ele disse que nisso tudo Deus te chamará no julgamento. Amen. Amém. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps.
E afasta do seu coração o chagrinho Car la jeunesse et l'horreur sont vanité. É porque a juventude e o horror são vaidade. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. E lembra-te do teu Criador durante os dias da sua mocidade. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Donc ici est donné l'exhortation aux jeunes. Aqui acabei de dar exortação aos jovens. Parce que la couche la plus atteinte, c'est la couche jeune. É porque a camada mais atingida é a camada jovem. Dans chaque chose, dans chaque pays, vous voyez, quand il y a un mouvement, c'est les jeunes qu'on utilise. E cada coisa, cada movimento são os jovens que são utilizados. Amen. Amen. Vous verrez même pendant les élections, c'est plus les jeunes qu'on utilise. E até durante as eleições são os jovens que são muito utilizados. Pendant les guerres, on utilise des jeunes. E durante as guerras utiliza-se a Les jovens. mouvements, les jeunes. Os movimentos sempre os jovens. Et notre prophète William Branham nous dit que O nosso profeta William Branham nos diz il que faut se marier jeune. é preciso se casar quando é Je jovem. vais écouter un amen. Amen. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Moi, ma première fille, la deuxième et le troisième garçon, j'ai été très strict avec eux. E para mim, a minha primeira filha, a segunda e o terceiro que era rapaz, foi muito rigor para eles. Et j'étais très strict dans l'éducation. Eu fico muito estricto na sua educação. Mais quand j'ai attendu 40 ans passés, E assim que atingiu mais de 40 anos, j'ai commencé à trouver que dans l'éducation, je commençais à... eu comecei a ver que tem que diminuir um pouco na educação. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je devenais plus grand-père que père. Eu tornei assim avô do que pai. Voilà pourquoi si Dieu vous fait grâce, mariez-vous jeune. É por isso que quando Deus vos dá graça, é bom casar durante a juventude. Vous dites Amen. Amen. Le frère Branham me dit que quand on croit jeune, facilement on peut aller jusqu'au bout. Irmã Branham diz que quando alguém acredita em Deus durante a sua juventude, ele pode ir Mais até quand em frente. quelqu'un est déjà adulte, quand il y croit, il a toujours des points d'interrogation parce qu'il a trop eu des coups dans la vie. E quando alguém acredita quando está adulto, terá muitos pontos de interrogação Et segundo o cela que ele lui aconteceu na sua donne des vida. raisonnements pour chaque chose. E aquilo dá raciocínio para cada coisa. Est-ce que vous dites Amen? Será que você diz amém? Amen. Amém. Voilà pourquoi vous voyez que le message atteint plus les jeunes que des adultes. É por isso que a mensagem atinge mais os jovens do que os adultos. Qui peut dire Amen? Amém. Et la Bible dit que les jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. E a Bíblia diz que os jovens terão as visões e os velhos os sonhos. Et Jésus a commencé son ministère jeune. E Jesus começou com o seu ministério jovem. Je vais écouter un Amen. Amém. Amen. Amém. Et William Branham a commencé très jeune. William Branham iniciou o seu ministério mais jovem. Et moi aussi j'ai commencé mon ministère très jeune. Eu também a mesma coisa. J'ai aujourd'hui 25 ans. E já totalizei 25 anos de ministério. Ça veut dire que j'ai fait quand même du travail. É para mostrar que eu fiz trabalho. Amen. Amém. Alors mes frères et sœurs, mon petit message sera: l'arbre ne tombe que le côté où il est penché. Então, meus irmãos, minhas irmãs, minha pequena mensagem será: a árvore cai ao lado que está inclinada. Ceux qui travaillent dans les eaux et forêts, É aquele que trabalha nas águas e ou florestas, les forestiers, ou pessoa de mata, ou les abatteurs d'arbres, ou aquele que anda a cortar as árvores. quand il va abattre un arbre, E quando vão cortar uma árvore, il regarde toujours le côté où l'arbre est penché. e vão olhando sempre o lado onde a árvore é inclinada. Il y a toujours le côté où l'arbre est penché. Há sempre o lado em que a árvore está inclinada, Là où la branche pèse beaucoup. onde o ramo pesa muito. Et c'est ce côté-là que l'arbre va tomber. É naquele lado que cairá a Bon, árvore. je vais écouter un amen. Amém. Et c'est ce côté-là où l'abatteur va commencer à battre son arbre. É neste lado que o cortador vai começar a cortar a Et árvore. quand il trouve que la cognée est très entrée, E basta ele ver que o machado penetrou muito bem. il passe de l'autre côté Ele vai girar outro lado. et l'arbre tombe le côté où il est penché. E a árvore vai cair ao lado que está Et inclinado. n'oubliez pas que chacun de vous est un arbre. E não se esqueça que cada de vós é uma Bon, árvore. je vais écouter un amen. Amém. Car, comme on appelle, Jean-Baptiste disait, E como dizia João Batista, l'arbre qui ne porte pas de fruits mérite d'être coupé et jeté où? Au feu. a árvore que não produz fruto merece ser cortada e lançada no fogo. Et il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Ele diz: produza os frutos dignos do evangelho. Qui peut dire amen? Et Amém. l'homme qui craint Dieu est comme un arbre planté près des courants d'eau. O homem que tema Deus é como uma árvore plantada ao ribeiro de água. Et Jésus disait, je suis l'arbre de vie. E Jesus dizia que eu sou a árvore de vida. Alors je vais écouter l'amen. Amém. C'est dire que l'arbre qui était au jardin d'Éden, c'était deux hommes.
É para dizer que a árvore que estava no jardim do Éden era Je 12 vais écouter homens. l'amen. Amém. Qui peut dire amen? Il y Amém. avait l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Havia árvore de vida e árvore da morte. Et l'arbre de vie, c'est Christ. E a árvore de vida é Cristo. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. E a árvore de conhecimento do bem e do mal é Satanás. Et ces deux étaient représentés par deux personnes. Essas duas árvores foram representadas pelos dois homens. L'arbre de vie était représenté par Adam. E a árvore de vida foi representada Et pelo Adão. l'arbre de la connaissance du bien et du mal était représenté par le serpent. E a árvore de conhecimento do bem e do mal foi representada pela Car serpente. le serpent ne rompait pas. É porque a serpente não La rastejava. Bible dit le serpent ancien parlait. A Bíblia diz que a serpente antiga Oh, falava. je vais écouter un amen. Amém. Le serpent ancien. A serpente antiga. Si on parle du serpent ancien, c'est qu'il y a un serpent nouveau. E se fala da antiga serpente, quer dizer há uma serpente nova. Dites amen. Amém. Amen. Amém. Le serpent ancien a dit à Ève, A serpente antiga disse a est-ce Eva: que réellement Dieu a dit? será que realmente Deus disse? C'est dire qu'il avait la compréhension qu'avait Adam. Quer dizer que ele tinha a compreensão que tinha também Et Adão. quand Dieu vient pour maudire, E quando Deus veio para il amaldiçoar, lui dit, ele diz: désormais, dorenavante, tu vas romper. vai C'est rastejar. qu'avant, il ne rompait pas. É que primeiro não rastejava. Je vais écouter l'amen. Amém. Qui peut dire amen? Quem pode dizer C'est amém? qu'avant la punition, le serpent était debout. Quer dizer que antes da punição, a serpente estava nesta posição de pé. Et quand les scientifiques ont fait des recherches, E quando os cientistas fizeram as on buscas, trouvait que entre le chimpanzé et l'homme, viram que entre o chimpanzé e o homem, au milieu là, il y a un vide. no meio há vazio. Parce que leur intelligence, leur connaissance est très éloignée. É porque a sua inteligência e conhecimento é mais afastado. C'est qu'au milieu, il y a quelque chose qui a disparu. Quer dizer que no meio há uma coisa que desapareceu. Oui, la chose qui a disparu, c'était le serpent qui était comme un homme. É a coisa que desapareceu, sim, é a serpente que foi como homem. Que Dieu a recréé, É que Deus criou de novo. a donné une autre forme. E deu uma outra forma. Et c'est le serpent rampant. Este ser está Même restagando. quand il rompt, il est resté avec sa beauté qu'il avait séduit Ève. Embora que está a restajar, ele ficou com aquela beleza quando Oh, seduziu je a vais Eva. écouter un amen. Amém. Oh, vous savez, Portanto, você un sabe, serpent sur la pelouse uma serpente sobre o relevado peut faire descendre un oiseau qui est en haut. pode fazer descer pássaro que está em cima. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris que des aigles sont descendus sur la pelouse. E não fica surpreendido que as águias desceram sobre o relevado. Oh, je vais écouter un amen. Amém. Quel est moi qui lui brille? Enquanto que está Quand le brilhando, serpent passe, il dit, oh, quando o serpente mais passa, qu'est-ce qui brille sur la terre o là-bas? que está brilhando lá sobre a terra? Il descend. Ele Et desce. quand il descend, Et quand il le desce, serpent ne bouge pas. A serpente não se mexe. Et l'oiseau commence à s'avancer pour voir ce qui brille. E a pássaro começa a avançar para ver o que está Et brilhando. là, il est calme. E o serpente fica Dès que quieta. l'oiseau s'approche, Enquanto que o pássaro aproxima, il saute, il le capte. ele pula, ele panha. Et pourtant, l'oiseau est céleste. Portanto que o pássaro é celestial. Lui, il est terrestre. A serpente é terrestre. Mais sa beauté, Da sua vous beleza. comprenez ce que je veux dire? Entenda o que estou a dizer. Amen. Amém. Sa beauté est capable de faire tomber les fils de Dieu. A sua beleza fez cair os filhos de Deus. Qu'est-ce qui a fait tomber les fils de Dieu au temps de Noé? O que fez cair o filho de Deus no tempo de Noé? C'est le serpent. É a serpente. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. La Bible dit que A Bíblia diz que les femmes étaient très belles. a mulher era tão formosa. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient quoi? Os filhos de Deus Elle rayonnait. formosa, Il y a ela pas un temps où il y esplendia. a plus de belles femmes qu'aujourd'hui. E havia tempo que há mais mulher bonita do que Je hoje. n'ai pas entendu un amen. Amém. Hier, quand nous grandissons, Ontem, quando crescíamos, dans le quartier, les belles filles étaient comptées. e nos bairros as mulheres bonitas foram contadas. Qui peut dire amen? Amém. Mais aujourd'hui, toutes elles sont belles. E hoje todas as mulheres são bonitas. C'est que nous sommes au temps de Noé. É que estamos no tempo de Noé. Amen. Amém. Et si nous sommes au temps de Noé, E se estamos no tempo de Noé, où est Noé? onde está Noé? Où est l'arche? Onde está a arca? Amen. Amém. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse, ce qui se passa au temps de Noé, o que aconteceu no tempo se de Noé, passera à la venue du Fils de... acontecerá na vinda do Filho do Homem. Il y aura des belles femmes.
haverá mulher il y aura le péché. haverá o pecado. Qui peut dire Amen? Amen. C'est ce que nous voyons. É aquilo que estamos Il a y aura ver. des gens très intelligents. Haverá gente tão inteligente. Il n'y a pas un âge où il y a plus des hommes intelligents que cet âge. Não há uma era onde há muita gente inteligente como Maintenant, esta. toutes ces choses sont identifiées. E esta todas as coisas são identificadas. Maintenant, où est Noé? Agora onde está Noé? Où est l'arche de Noé? Onde está a arca de Noé? Oh, je vais écouter un Amen. Amém. Dieu, dans chaque âge, a toujours un témoin. Deus em cada era sempre tem uma Voici, testemunha. je vous enverrai Malachi 4. Je vous enviarei Malaquia 4. Qui peut dire Amen? Amém. Amen. Amém. Et le message de Noé était différent de tous les autres messages. E a mensagem de Noé foi diferente de todas as outras mensagens. En ce temps-là, il ne pleuvait pas. Naquela altura não chovia. Mais Noé va faire l'arche. Mas Noé vai fazer a arca. Les gens, oh, mais toi tu fais l'arche, il dit, il va pleuvoir. Oh, você está fazendo. Ele diz, sim, haverá Et chuva. au lieu de construire même l'arche sur la vallée, Em vez de construir a arca até no il vale, va le construire sur la montagne. ele foi construir sobre a montanha. Mais c'est quelle histoire ça? Mas que história é Dieu, esta? quand il envoie un messager, son message est toujours différent des autres. Deus, quando envia o seu mensageiro, a sua mensagem é diferente das outras. Amen. Amém. Amen. Amém. Noé construit l'arche au-dessus de la montagne. Noé construiu a arca em cima da montanha. Et où est la pluie? Onde está a chuva? En ce temps, il ne pleuvait pas. E nesse tempo não Mais chovia. Dieu avait dit, Mas Deus disse, ce que Dieu dit, o que Deus diz c'est ce qui s'accomplit. é aquilo que se cumpra. Amen. Amém. Voilà pourquoi nous avons un Noé au temps de la fin. É por isso que nós temos Noé neste tempo do fim. Et il a été identifié E ele foi Confirmé. confirmado. par Jésus-Christ. É por Jesus Cristo. William Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Amém. Noé du temps de la fin. O Noé do tempo do fim. Et il a une arche qu'il a construite. Ele tem uma arca que ele C'est le construiu. message que vous écoutez. Esta mensagem estás a ouvir. Acceptez ce message, Porque sem esta mensagem c'est la vie éternelle. é a vida En eterna. dehors de l'arche de Noé, E fora da arca de Noé, les gens essayaient de faire des arches. e a gente tentava de Mais ça fazer ne arca, pouvait pas marcher. mas não podia dar Parce que certo. Noé seul avait la mesure. Somente Noé que tinha La hauteur, a altura, la longueur. o Oh, comprimento. je vais écouter l'amen. Amém. Quel que soit ce que les gens vont se faire prophètes, Ou pouco importa que as pessoas vão se fazer como Dieu a profeta. confirmé un seul Deus confirmou um parce só. qu'il lui a donné le mystère du 7e sceau. É porque ele deu o ministério do sétimo selo. Amen. Amém. Mais ici, nous sommes dans l'arbre ne tombe que le côté où. Aqui estamos neste assunto que árvore. Selon chacun de vous est un arbre. Vamos tomar exemplo como cada de vós é uma árvore. Dieu Branham, notre prophète, nous dit ceci. William Branham, que é o nosso profeta, nos diz assim. Amen. Amém. Bon, nous avons été placés ici pour un but. Fomos colocados aqui na terra por Et nous objetivo. devons accomplir ce but. E devemos cumprir esse objetivo. Choisir entre la mort et la vie. Escolher entre a morte e a vida. Nous avons donc été placés ici pour un but. Fomos colocados aqui na Et terra por nous devons objetivo. accomplir ce but qui est servir Dieu. E devemos cumprir esse objetivo que é de Parce servir que nous Deus. sommes fils et filles de Dieu. Porque somos filhos e filhas de Deus. Chacun de vous doit connaître ce dimanche. E cada de vós deve conhecer esse domingo. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour ton travail. E Deus não te envia aqui para teu trabalho. Je vais écouter un amen. Amém. Même le frère qui se marie. Até esse irmão que vai Dieu acabar ne t'a agora. pas envoyé sur la terre pour le mariage. Deus não te enviou aqui na terra para o Mais casamento. le but dans lequel Dieu nous a envoyé sur la terre, c'est de le servir. O objetivo que Deus nos enviou aqui na terra Je é vais para écouter servir. l'amen. Amém. Comment le servir? Como vamos servir Deus? À travers le travail que tu as, Através do à trabalho que travers le temos, mariage. através do Partout casamento. vous devez servir Todo lugar devemos le servir Dieu que vous a envoyé. o Deus que vos enviou. Oh, je vais écouter un amen. Amém. Voilà pourquoi là où tu es, sers Dieu No sítio que en encontra-se, craignant sa parole. tem que servir Deus temendo Car sua la palavra. crainte de la parole est le commencement de quoi? La O sagesse. temor da palavra é o princípio da Un sabedoria. homme qui ne craint pas la parole n'a pas la sagesse. Homem que não teme a palavra não tem sabedoria. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amém. Tout homme sage, Todo homem sujo, il a la crainte de la parole. ele tem o temor Quand da vous voyez palavra. quelqu'un facilement peut critiquer, peut injurier et quoi, il n'y a pas la crainte. E se alguém facilmente pode criticar, falar, mas Et esse Dieu não tem temor. n'utilisera jamais un homme qui ne craint pas sa parole. E Deus nunca deixará homem que não teme a sua palavra. Honorez la parole et la parole va vous honorer. Honrem a palavra e a palavra vai vos honrar. Je vais écouter un amen. Amém. Frère, honore la parole.
Meu irmão, ora a palavra. Honore la parole. Irmão, ora a Et palavra. votre foyer sera honoré. E o seu lar será honrado. Qui peut dire Amen? Amém. Voilà pourquoi le but dans lequel nous sommes sur la terre, É por esta razão, o objetivo pela qual estamos aqui sobre a terra c'est de servir Dieu. é para nós servirmos Dans le Deus. choix d'une épouse, William Branham dit, Nesta mensagem, a escolha de uma esposa, Branham disse, notez que le premier Adam de Dieu n'a pas choisi sa femme. anotei que o primeiro Adão de Deus não escolheu a sua mulher. Il n'a pas eu de choix à faire. Não tinha escolha para fazer. Dieu lui en fit une. Deus fez por ele uma. Et il n'a pas eu à la choisir. E Adão não tinha para escolher. Nous voyons qu'elle l'éloigna de la parole de Dieu. E estamos a ver aquilo lhe afastou da palavra de Il Deus. n'a pas eu à prier concernant son union. Ele não orou acerca da sua Il união. n'en est pas de même pour vous et moi. E não é a mesma coisa para vós e eu. Lui n'avait pas à faire le choix. E Adão não tinha para fazer a Malgré escolha. cela, en agissant ainsi, elle le détourna de la position correcte du Fils de Dieu. Apesar de fazer isso, mas ela o detornou da posição correta do Filho de Elle fit Deus. cela en lui montrant un genre de vie plus moderne, quelque chose qu'il n'aurait sûrement pas dû faire. E ela mostrou a Adão uma coisa que Adão não poderia fazer. Mais son caractère, elle montra qu'elle était sûrement pas dû faire. Son caractère à elle montra qu'elle était dans l'erreur. E o seu caráter ele mostrou que ela estava no erro. Ses motifs et ses objectifs étaient faux. E os seus objetivos, o motivo era Et elle errado. le persuada par son raisonnement que cette nouvelle lumière moderne qu'elle avait trouvée et qui était contre la parole de Dieu, A Eva persuadiu Adão através desse raciocínio que ela conseguiu. leur permettrait de mieux vivre. E que aquele raciocínio lhe permitiria de viver William bem. Branham dit pourquoi Adam est-il tombé? William Branham diz por que Adão caiu. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de choisir la femme. Porque Adão não teve a ocasião de escolher Donc a la mulher. femme, on ne la choisit pas pour ton frère ou pour ta soeur. E a mulher não pode escolher por causa do seu irmão ou da Je sua vais écouter irmã. un amen. Amém. La femme ou l'homme, ça doit être un choix qui vient de ton cœur. E escolher a mulher ou escolher o homem deve ser uma escolha que vem do seu Ça ne coração. doit pas être sur des bases ethniques Não pode escolher sobre as bases da tribo, ou dos veteranos. des bases lucratives. É para a base de lucro. Mais ça doit être un cœur. E deve ser coração. Elle peut ne pas être belle, Ela pode não ser bonita. mais tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. E não sabe por que estás a amar a Oh, je ela. veux écouter un amen. Amém. Parce que le modernisme nous pousse à choisir la femme par rapport à sa beauté. E o modernismo está nos puxar a escolher a mulher segundo a sua beleza. Oh non, on ne choisit pas une femme par rapport à sa beauté extérieure. E nós não escolhemos uma mulher em relação à sua beleza exterior. Et une femme, on ne la donne pas comme on donnait les femmes à nos papas et les vieux. É uma mulher não se entrega como se fazia aos nossos pais ou nossos avós. Oh, je veux écouter un amen. Amém. Comme nous sommes dans une famille riche, il faut te marier avec cette fille-là, elle est de la famille riche. É como somos de uma família rica, tem que casar com aquela mulher porque também pertence a uma Non, família ça rica. doit être un choix. Não pode ser assim, tem que ser uma Et escolha. le choix, les genoux doivent être par terre. É para a escolha, tem que Oh, ajoelhar. je veux écouter un amen. Amém. Parce que nous vivons un âge de labyrinthe des femmes. É, vivemos numa era onde há muitas mulheres. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens choisissent seulement sans que Dieu lui parle. É por isso muita gente anda a escolher sem que primeiro Deus lhe fala. Il vient voir une soeur. Ela basta ver uma irmã, aquela aí. Celle-là, É aquela aí. je trouve qu'elle sera ma femme. Eu achei que ela será Dieu m'a minha. dit, Oh, Deus me disse. c'est un menteur. Este é mentiroso. Parfois, cette soeur-là est déjà mariée. E talvez aquela irmã já está Parce casada. que Dieu peut t'envoyer vers une soeur qui est déjà mariée. Deus pode enviar. Quand il va là-bas, oh, elle est mariée. Oh, Oh, quando chegar aí, ela é casada. Oh. je crois que c'était Dieu qui m'avait parlé. Eu pensava que Deus que me falou. C'est la convoitise. Isso é a cobiça. Je veux écouter un amen. Amém. Vous devez prier de telle sorte que votre cœur puisse, frère, moi dans ma vie. Oh, tem que orar, irmão, eu na minha vida. Qui peut dire amen? Quem pode dizer Je amém? me disais, la femme que je dois avoir, elle doit avoir ma taille costaud. Quand on marche là, on est comme, hein? Eu Vous comprenez? dizia, a mulher que vou casar com ele tem que ser forte. Quando andarmos assim, Et assim. c'était ça. Isto foi a minha intenção. J'ai des amis, ils sont, beaucoup sont des militaires, des colonels. C'était comme ça qu'on disait. Eu tenho muitos amigos que Comme são ça, quand on coronéis. passe dans la rue, on nous regarde. Ouah!
É isso que nós dizíamos quando estamos passando Mais pela quand rua. le temps est arrivé, E quando chegou o tempo, oh, je vais écouter un amen. amém. Et je me suis mis à prier. Eu me coloquei a orar. Dieu est allé me montrer une femme courte. Deus foi me mostrar uma mulher camuta. J'ai dit à Dieu, ah non, non, non. Eu disse a Deus, não, não. Tout sauf ça. É isso não. Oh, je vais écouter un amen. Amém. J'ai discuté avec Dieu. Eu discuti com Deus. Mais à la fin, Mas no fim, je l'ai aimée. eu Mais amei. aujourd'hui, Mas c'est hoje- la meilleure femme du monde. Ela é a melhor mulher do mundo. Qui peut dire amen? Amém. La plus belle femme du monde, c'est ma femme. A mulher mais bonita do mundo é a minha C'est mulher. comme ça que chacun doit regarder sa femme. É assim que cada deve olhar a Si sua tu mulher. n'arrives pas, alors ne te marie pas. E se não chegar neste ponto, assim não vale a pena casar. Frère, je n'ai pas entendu un amen. Não ouviu um amém? C'est la même chose sur mes soeurs. É a mesma coisa sobre as Le minhas plus irmãs. beau, O mais bonito. hein? Hã? Même s'il marche comme ça. É mais aquele anda assim. Mais tellement que tu l'aimes, É assim como tu o quand elle ama. marche comme ça, É, mas ele anda tu assim. dis, ah, Oh, vai dizer, si je peux avaler mon mari, se não posso engolir que meu nous marido, soyons réellement un. é que sejamos realmente um. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Voilà pourquoi É por isso. Adam est tombé Adão caiu. parce qu'on lui a donné une femme. É porque lhe deram uma Vous mulher. verrez même quand la sentence est tombée, É quando caiu o julgamento. Dieu vient, il dit à Adam, mais tu as mangé le fruit. Deus vem e disse, será que comeste o fruto? Écoutez la réponse d'Adam. Escuta a resposta de C'est la Adão. femme que tu m'as donnée. É a mulher que Donc você me il deu. a accusé Dieu. Adão acusou Deus. Oh, Amém. Qui peut dire amen? Amém. Il dit, si c'était moi-même, Se fosse eu próprio, je n'allais pas tomber. eu não ia Mais cair. c'est la femme que tu m'as donnée. É a mulher que tu me deste. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Alors Dieu se tourne vers Ève. Então Deus virou a Eva. Ève dit, Eva disse, qu'est-ce que tu as fait? o que é que tu Oh, fizeste? c'est le serpent. Oh, a Bon, au moins serpente. là, c'est pas moi qui t'ai donné le serpent. É, não sou eu que te dei Ça, c'est serpente. ton problème. Isto é teu problema. Alors chacun de nous va avoir une sentence. É, cada de nós vai ter julgamento. Oh, je vais écouter un amen. Il Amém. dit, bon, comme c'est moi qui t'ai donné la femme, É como eu que te dei a mulher, on va se partager la faute. vamos dividir o erro. Je vais écouter. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Dieu dit, bon, je vais te punir. Deus diz sim, eu vou te punir À cause de toi, por causa de ti, Adão. la terre. A terra. Oh, je vais écouter un amen. Amém. À cause de toi, Por causa de ti, la terre. a Qu'est-ce terra. que la terre a fait? O que a terra fez? L'œuvre de terre a reçu une punition. É que a terra recebeu uma punição. Que Dieu vous bénisse. Amém. À cause de toi, Por causa de ti, la terre sera maudite. a terra é amaldiçoada. Mais comme la chair était tirée de la terre, Como a carne foi tirada da alors la terra, chair a reçu automatiquement la malédiction. então a carne recebeu Mais automaticamente. toi à l'intérieur, Mas Adão no il interior n'était pas maudit. não foi amaldiçoado. Je vais écouter l'amen. Amém. Parce que Adam, Porque Adão ce n'est pas ça. não é isso. Ça, c'est là où habitait Adam. Isto é a tenda onde Et ça, habitava ça a Adão. été tiré de la terre. Isso foi tirado da terra. Et aujourd'hui, nous avons Adam restauré. E hoje nós temos Adão restaurado. Mais vous devez toujours enlever la chair. E sempre tem que Aller carne. au-delà du rideau. E ir para além da Vous verrez cortina. Adam restauré. E vão ver Adão Comment restaurado. vous saurez qu'Adam restauré? E que chegou Adão restaurado. Adam pouvait déplacer les montagnes. Adão podia deslocar Oh, as je vais écouter montanhas. l'amen. Amém. Frère, vous me suivez bien? Irmão, estão me seguir bem? L'arbre ne tombe que le côté où il est. A árvore cai somente no lugar onde está Où est-ce que inclinada. le cœur d'Adam était penché? É onde que foi inclinado o coração de Adão. Vers Dieu ou vers Ève? A Deus ou a Eva? Dieu avait dit tu ne mangeras pas. Deus tinha dito que não comerás. Mais Ève a dit oh ça goûte hein. Eva disse, tá bom, hein? Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Si le cœur d'Adam était penché vers Dieu, Esse é o coração de Adão foi inclinado a Deus. Adam tombera vers Dieu. Adão cairia a Deus. Mais comme son cœur était penché vers Ève, Como seu coração foi inclinado a elle Eva, est tombée vers qui? Et ela caiu Ève aonde? est tombée vers qui? Ela caiu Ça aonde? veut dire que Adam était tombé vers le serpent. Quer dizer que Adão tinha caído ao Parce que serpente. Ève était tombée vers qui? Porque a Eva caiu ao lado da Voilà serpente. pourquoi, frère, faites attention quand vous venez à l'église. É por isso, irmão, a cautela de assim que Votre tá vindo na igreja. bouche là, É com aquela boca parle louca. quoi? Fala com o quê? Je vais écouter un amen. Amém. Si votre cœur est penché vers la haine et les critiques, c'est
c'est là vous tomberez. E se o teu coração é inclinado para onde o Car Cristo vai l'arbre ne cair. tombe que le côté où il est. A árvore cai somente ao lado que está inclinada. Est-ce que je trompe? Será que estou a mentir? La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. E a Bíblia diz que nos últimos dias haverá Et comment vous zombadores. connaîtrez les moqueurs? Como vão conhecer esses C'est zombadores? ceux qui causent des divisions. São elas que causam divisões. Tout son cœur n'est que penché vers la division. Ou todo o seu coração somente é para pensar, para fazer divisão. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Vous savez les charognards. Vocês sabem os Ou corvos. encore, comment est-ce qu'on appelle les corbeaux? Os corvos La famille des aigles. também é da família William das Branham dit águias. que dans les temps, il vivait dans les hauteurs. William Branham diz que naquela altura ele vivia no Jusqu'à ce firmamento. qu'ils sont descendus si bas Até que ele descer mais et baixo. sur les lignes téléphoniques. E fica aí sobre as linhas En telefônicas. train de surveiller des pourritures. A tomar conta das coisas que estão a Oh, je apodrecer. vais écouter l'amen. Amém. Frère, quand tu as cru, Irmão, quando você acreditou, c'était la parole qui était pour toi la première des choses. e a palavra foi para ti a primeira C'était das la coisas. communion qui était la première des E choses. foi a comunhão que foi a primeira C'était das le coisas. pardon qui était la première des E choses. foi o perdão que foi a primeira Mais coisa. depuis que tu as perdu les airs, E desde que você saiu do tu n'es que firmamento, sur des lignes téléphoniques. você deixou as linhas telefônicas. Allô frère, tu as Então, entendu ce qu'on a prêché à l'église? Você ouviu aquilo que Oh você falou na frère, igreja? on est contre les quinois. Oh, está contra os quineses. Oh frère, Oh, irmão. mais ici à l'église, Mas aqui na igreja, c'est un corbeau qui a perdu quoi? é um corvo que perdeu o quê? Même si vous ne dites pas c'est la vérité. Se você não dizer a verdade. Frère, Irmão, restons de les auteurs. vamos ficar nos firmamentos. Pourquoi nous abeter sur les lignes téléphoniques? Por que vamos nos posar sobre as linhas telefônicas? Oh bien-aimé Alunda, Oh, irmão, nous ici là vraiment, nós aqui não vale a pena. aigle. Oh, águia. Qui peut dire amen? Amém. Tu es descendu si bas. E você desceu mais baixo. Oh maman ici là, Oh, mamãe aqui. avec mon mari ça ne tient plus. O meu marido, as coisas não estão Il ne peut bem. plus me donner l'argent. Ele não quer me dar Le dinheiro. problème de foyer reste dans le foyer, dites amen. O problema de lar fica no lar, diga Un amém. homme qui aime sa femme Homem que ama sua mulher ne va jamais divulguer le secret dehors. não vai divulgar segredo Parce que fora. l'homme quittera son père et sa femme deviendront un seul. Porque o homem deixará seu pai e Je a sua vais mulher écouter ficarão l'amen. um só. C'est Amém. la même chose avec la femme. É a mesma coisa com a mulher. Qui peut dire amen? Amém. Ici nous sommes une famille, dites amen. Aqui somos uma família, diga amém. Qui est d'une famille terrestre ici là? E Chacun de nous est d'une famille, n'est-ce pas? cada de nós saiu de uma Bon, família. que quelqu'un lève le doigt que dans notre famille, il n'y a jamais de problème entre nous. Levez le Quem doigt. vai levar dedo que na nossa família nunca teve problema? Leva dedo. Je ne vois personne. Não estou a ver ninguém. Puisque les saints des saints, É mais o santo ils santo. sont ici. Levez le doigt. Que estão aqui, levanta o dedo. Dans chaque famille, É para dizer que em cada il y a família toujours des problèmes. sempre há problemas. Mais ce n'est pas les problèmes qui vont faire que vous ne soyez plus de cette famille. Estes não são problemas que farão para você não Oh, je pertencer vais a esta écouter família. Amém. Vous resterez toujours de cette famille. Sempre vão ficar daquela Le família. fils prodigue a quitté son père parce qu'il en avait marre. É o filho pródigo deixou o pai porque ele Ah ficou non, il fait la maison, aborrecido. parole, parole, Oh, parole. palavra, Donne-moi palavra. ma bien, je vais aller ailleurs. Dá-me a minha riqueza, vou ao outro lado. Il est parti loin de son père. Ele foi longe do seu pai. Est-ce que son sang avait changé? Será que o seu sangue Oh, mudou? je vais écouter la main. Amém. Son sang était toujours là. O seu sangue sempre Quand estava il lá. est parti, Quando ele foi, le sang l'a ramené. o sangue ele Il est tornou resté. voltar. Dit, où est-ce que je vais encore aller? Ele disse, onde que irei mais? Eu? Laisse-moi repartir. Deixa-me voltar. Même si papa fait de moi un serviteur, ça ne fait rien. Mesmo papa fazer de mim Que um de venir servo, souffrir. é do que sofrer Et aqui. quand le sang l'a ramené, E quando le sangue n'oubliez pas que le sang c'est la parole. não esquece o Je sangue. vais écouter l'amen. Amém. Quand le sang l'a ramené, E quando o sangue ele tornou voltar, le père n'a pas dit, ah non, toi, e o pai não disse a você. tu vas voir, non? Vai ver. Tu es revenu encore. Ah, você voltou de novo, não é? Tu as vu, non? Ah, vixe, Moi, né? je suis papa. Eu sou pai, hein? Não brinca. Papa reste papa. Papa fica pai, hein? Dans l'amour du père, E no amor do pai, il savait que la position de son fils, c'était être perdu. sabia que a posição Mais quand do seu il filho a era vu son perdição. fils revenir, E quando ele viu o seu la filho Bible voltar, dit que le père n'est pas arrivé, le fils n'est pas arrivé à la
maison. E a Bíblia diz que os filhos não chegou em Mais casa. le père est descendu le croiser. O pai desceu a seu Oh, je vais écouter encontro. l'amen. Amém. Vous voyez l'amour de Dieu? Você veja o amor de C'est Deus. quand l'autre se paie, il lui revient que vous êtes content. E quando outro que se perde revolta, vocês estão contentes. Ah, tu es venu encore, non? Você voltou Je de te novo. disais quoi? Eu não sei o que te disse. C'est moi ton mari. Eu sou teu marido. Hein? Aí é. L'homme reste l'homme. Homem fica Et homem. la femme, Mas a elle mulher- recommande. Tá bem, vai ver. Et l'amour. Tenha amor. L'arbre ne tombe que le côté où il est. A árvore cai somente ao lado onde está De inclinada. quel côté tu penché? E que lado é inclinado? Je vais écouter l'amen. Amém. Bien-aimés frères et sœurs, Bem, amado irmão e vos irmão, cœurs sont penchés de quel côté? vossos corações são inclinados em que C'est lado? là où tombera l'arbre. É lá onde cairá a árvore. Qui peut dire amen? Amém. Amen. Amém. On avance parce que l'heure va aussi. Vamos avançar porque a hora também está a avançar. On va déjà à 13h. Já vamos atingir 13 horas. Alors mes frères et sœurs, Então, meus irmãos e minhas irmãs, question réponse sur les Hébreux. pergunta e resposta para os Deuxième hebreus. partie, 405 dit, du côté de l'arbre pense, c'est du côté où il tombe. 45, lado que a árvore inclina é onde Et que cai. l'état dans lequel vous mourrez, E no qual que você more, c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec les prières pour les morts. é a razão pela qual sou em desacordo pelas Voyez-vous, orações pelos mortos. l'intercession des prières ou la communion des saints, A intercessão das orações com cela os ne peut santos. exister selon la parole de Dieu. Aquilo não pode existir Cela segundo ne a fait palavra. aucun bien de prier pour quelqu'un après qu'il nous ait quittés. Não vale a pena orar para alguém que já morreu. C'en est fini d'eux. Porque acabou para eles. Ils ont passé la ligne entre la miséricorde et le jugement. Eles já ultrapassaram a linha entre a Ou misericórdia bien e o ils julgamento. sont allés vers la miséricorde, Ou eles foram para a ou misericórdia. ils sont éloignés de la miséricorde. Ou eles ficaram afastados C'est da ce que misericórdia. Jésus a dit au 16e chapitre de Saint Matthieu. É o que Jesus disse no livro de Il a Mateus. enseigné cela, je crois que c'est le 16e chapitre de Marc. Ele ensinava isso, eu creio que no 16 L'homme est riche et Lazare. entre o homem rico e Lázaro. Personne ne peut traverser ce gouffre et ne le traversera jamais. Ninguém pode atravessar esse abismo e nunca atravessará. Ouais, frère. Estão a ver, meus C'est irmãos? quand vous êtes encore sur la terre que vous faites votre purgatoire. É aqui na terra que faremos nosso Et purgatório. le purgatoire, ça veut dire se purger. É o purgatório que ele é purgar. Si vous mourrez déjà, Se você morreu, on appelle le pape. vamos On mesmo chamar o appelle tous Papa. les pasteurs du monde. Vamos chamar todo o pastor Priez do pour mundo. vous pour aller au ciel. É orando para que ele Ils ao passent céu. leur temps. Ele está a passar o Oh, seu je tempo. veux écouter l'amen. Amém. Si un temps tu dois faire ton purgatoire, c'est maintenant. Se há tempo para você se arrepender, é agora. Purgez votre cœur. Arrepende no seu coração. Alléluia. Amém. Un cœur plein de mal, de haine, Coração cheio de mal, de ódio, ça ne t'apportera nulle part. não vai te levar para Voilà nenhum sítio. pourquoi nos projets ne réussissent pas. É por isso que o teu Parce projeto que não tem nos pensées sucesso, sont pourries. porque seus pensamentos são podres. Oh, je vais écouter un amen. Amém. Amen. Amém. Nous sommes un peuple dans lequel il faut faire des choses grandes. Somos povo no qual tem que se fazer as coisas Et grandes. Branham dit que Dieu désire des gens qui ont des grands projets. Irmão Branham, Deus gosta da pessoa que tem Mais grandes pourquoi projetos. nos grands projets ne réussissent pas? Por que que nosso grande projeto não dá sucesso? Makanisimabé, Maus pensamentos, Motemadou. o coração duro. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amém. Amen. Amém. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, É por isso que dizia João Batista, l'arbre qui ne produit pas de fruits mérite d'être coupé. a árvore que não produz fruto merece de ser Et cortada. chacun de nous est un arbre. E cada de nós é uma árvore. Quand tu viens à l'église, Quando tu vem à igreja, c'est pour la progression de l'église ou voir l'église stagner pour faire du bruit. é pela progresso da igreja ou para ver a C'est igreja parar de ainsi, fazer mon barulho. frère, É assim, meu irmão, ma soeur, minha irmã, le mariage, o casamento c'est l'union de Dieu, de deux sexes. é a união de dois sexos. Aujourd'hui, Hoje, il y a le mariage homosexuel. estamos a ouvir dizer do casamento Il y a le homossexual. mariage lesbienne. Há o casamento entre mulher e mulher, N'oubliez homem e homem. pas que ce qui se passait au temps de Sodome et Gomorrhe Vocês que são as coisas que aconteceram no tempo de Sodoma e se Gomorra, passera à la venue du Fils de acontecerá na vinda do Filho do On Homem. doit être habillé avec ses filles et ses femmes à l'autre, sa femme à Sodome. E como Ló estava com suas filhas, Quand les anges sont venus quando os anjos desceram lá, pour le visiter, é para os visitar, les gens de Sodome sont venus environner la maison de Lot. gente de Sodoma vieram encercar a casa Oh, de je vais écouter Lot. l'amen. Amém. Et ils ont dit à Lot, Ele pediu
vir a Lot. Sont-nous les deux hommes là que nous les connaissions? Nos faz ser aqueles homens para nós namorarmos com eles. Mais l'autre dit, ne faites pas du mal à ces hommes. Lot disse, não faz mal nesses homens. Ils sont sous ma protection. Eles são sob a minha proteção. Ne faites pas cette chose infâme. Não faz essa coisa suja. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Est-ce que connaître quelqu'un c'est mauvais? É conhecer alguém é Mais mal. connaître là voulait dire quoi? Conhecer é o quê? Il a dit, j'ai deux filles vierges. Eu tenho aqui minhas duas filhas Je virgens. vais vous les donner. Eu vos dar Mais ne elas. faites pas cela à ces hommes. Aquilo nesses homens. Oh, je vais écouter un amen. Amen. Tu vas livrer tes filles vierges Quer livrar as tuas parce filhas que les virgens. gens veulent connaître seulement les hommes. É porque gente. Non, le connaître là c'était autre chose. É conhecer aquilo é C'était outra coisa. l'homosexualité. Foi a Oh, homossexualidade. je vais écouter un amen. Amen. Et c'est ce qui se passe maintenant. É a homossexualidade. Les pasteurs même sont devenus des homosexuels. É os pastores tornaram os Quant homossexuais. aux prêtres, c'est pas la peine. É para os padres não vale a pena. Oh, je vais écouter l'amen. Amen. Si Dieu laisse ce monde, Se Deus deixar este mundo, Dieu doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Deus vai se arrepender de ter destruído Sodoma e Gomorra. Je vais écouter l'amen. Amen. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Porque Deus é o mesmo ontem. Si à cause du péché de l'homosexualité, Dieu a détruit Sodome et Gomorre, Por causa do pecado da homossexualidade que Deus destruiu Sodoma e sachez Gomorra. que ce monde doit être détruit. Saiba que esse mundo será destruído. Sinon Dieu n'est plus Dieu. Assim Deus não é mais Deus. Les gens font du bruit, Dieu, Dieu, Dieu. Oh, gente, então fazer barulho. Vous Deus, Deus, blaguez Deus. avec Dieu. Você brinca com Deus? Hein? Hã? Vous connaissez les tsunamis, non? Você conhece o tsunami, né? Si il Maremoto. rentre ici à Luanda, Se esse maremoto entrar aqui les em gens qui Luanda, ne prient pas vont dire, oh Dieu. oh, todos os incrédulos vão dizer, oh, nosso En Deus. quelques minutes seulement, la ville est ravagée. É uma pequena coisa, toda a cidade está Et cheia. glorifions Dieu pour l'épouse qui est sur la terre. E glorificamos Deus pela esposa que está sobre a terra. Je n'ai pas entendu un amen. Amém. L'épouse sur la terre est comme ce qu'on appelle A esposa aqui sobre a terra é como aquilo que se les chama, boulons, é como aquelas porcas. les écrous. As porcas. Oh, les écrous en anglais É porca em inglês, veut dire significa toquer. é louco. Des gens fous. Gente loucas. C'est ça les éclous. Isso que chama porcas. Mais s'il n'y a pas des éclous, Se não tiver porcas, oh, je vais écouter l'amen. amém. Une voiture ne restera que carcasse. É uma viatura só ficará caracaço. Soyez heureux d'être éclous. É, seja feliz de ser Ah, là, ils porca. sont toqués. Ah, aqueles são Mais malucos. ce sont les toqués là qui tiennent la voiture. Hein? É, são aqueles malucos que estão Enlevez les toqués là, la voiture sera que n'est pas. E tira Oh, aquele dites maluco, a amen. viatura ficará vazia. Voilà pourquoi la terre, É por isso que a il terra n'y a que les hommes há somente homens qui ont Christ avec eux e que têm Cristo com qui ele, font que cette terre subsiste encore. que estão fazendo que haja misericórdia sobre esta terra. Si sur la terre, Se sobre a terra il y a encore les hommes et les femmes qui se marient, c'est parce qu'il y a encore des hommes qui craignent Dieu. é ainda homem, mulher que está se porque ainda homem que Sinon, está le mandando. mariage n'existe plus. Senão o casamento em si Oh, não je vais existe écouter la mais. main. Amém. Tu vas dans la rue, tu ramasses, Vai passar pela rua, vai et apanhar, tu viens, e vai vir, la grossesse entre, e gravidez un entrou, enfant est né. nasceu Mais filho. l'enfant est né sous quelle onction? É a criança nasceu sob que é L'onction du unção? mariage, Unção de casamento? il est né sous quelle onction? Ela nasceu sob que é unção? L'onction A unção de l'impudicité. da impuricidade. Oh, l'enfant, là, quand il va E grandir, essa criança, s'il quando n'y vai a pas la crescer, grâce de Dieu, se não tiver a c'est graça de déjà Deus, un impudique. já é À um la impúdico. profondeur, appelle quoi? Porque a profundeza clama Voilà profundeza. pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, mariez vos femmes. Você que ainda não está casado, casa vossas Oh, mulheres. je n'ai pas entendu l'amen. Amém. Amen. Amém. Parce que tout homme qui vit avec une femme qui n'est pas mariée légalement est un impudique. Todo homem que vive com a mulher que não se casou legalmente, Ce n'est não pas vive parce ainda qu'elle est adultério. dans ta maison que tu l'appelles femme. E não é na tua casa chamada Dieu mulher. regarde que tu es un impudique. És legal de ser chamado impúdico. O impúdico. Frère, je vais écouter l'amen. Amém. Un frère qui a 5, 6, 7 enfants, 19, 400, 500 et demi enfants, O irmão que tem 5, 19, 200, 400 e meio n'a crianças, jamais le projet de se marier. nunca teve projeto de casar a sua Un mulher. frère comme ça, même dans l'église, ne lui donnez rien. O irmão fulano até na igreja não Même dá pas nada. huissier, s'il vous plaît. Não pode ser porteiro.
Oh, je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir o amém. S'il y a des huissiers ici qui sont comme ça, commencez à démissionner. Esse aqui tem porteiro que estão desta vida começa Tu viens a nous souiller demitir-se. l'église. Ele vem para nos sujar a igreja. Si vous ne dites pas amen, Branham dit amen et Jésus dit amen. Se você não dizer amém, para não vai dizer amém e Jesus vai dizer amém. Amen. Amém. Le mariage n'est plus honoré. O casamento não está mais honrado. Les gens vivent n'importe comment. As pessoas estão a viver em confusão. Un enfant de 1 an et demi a déjà un copain. E filho de 1 ano e meio já tem uma namorada. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Ça, c'est quelle histoire ça? Que história é esta? Vous ne voyez pas que le monde est en train de se détruire? Nós estamos a ver a destruição do mundo. Amen. Amém. Et surtout avec l'alimentation. E sobretudo com a alimentação. Oh! Oh! Nos enfants, que Dieu les fasse grâce. Que Deus faz graça ao nosso Moi, dans ma filho. maison, si tu prépares le poisson d'eau douce, Na minha casa se prepara peixe la de viande água. fraîche, É a carne fresca. tous les enfants, hein? Todos os filhos aí, não, isso Mais não. le poulet, Mas o frango. les côtes. É Ah! entrecostes. Je dis, mais vous là, vous venez d'où? Vocês estão vir de onde, meus filhos? La mort est dans les aliments que nous mangeons. A morte está nessas comidas que estamos a comer. Dites amen. Amém. Prenez une jeune fille née au village E pega uma moça que cresceu no bairro Quimbo, qui a 13 ans. que tem 13 Et anos. prenez celle qui est née en ville. E toma aquele que À nasceu na 13 cidade. ans. Em 13 Vous anos. verrez que celle de la ville est déjà très grande. Vai ver que esta que cresceu na cidade é Et mais celle de grande. la campagne reste encore jeune. Aquele de aldeia é mais jovem. Vous savez ce qui fait ça? O que faz essa diferença? C'est l'alimentation. É a alimentação. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Et c'est ça, cette alimentation hybride entrée dans les églises. Esta alimentação híbrida entrou nas Les igrejas. gens fabriquaient la parole A gente fabricava qui para amène beaucoup de membres. está a chamar muitos membros. Mais les membres là, il y a la mort. E nesse membro há morte. Dites amen. Diga amém. Amen. Amém. Une église, ce n'est pas avoir beaucoup de gens. Uma igreja não se Vous qui honra de ter venez muita dimanche gente. pour dire qu'est-ce que les gens ordinaires, les gens vont. Moi, je ne vais que dimanche, on s'en fout de vous. Hoje eu vou somente no Que domingo. vous venez ou pas, la parole sera prêchée. Como não, a palavra será pregada. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz: les vrais croyants, c'est ceux qui viennent le jour de la semaine. verdadeiro crente é aquele que vem no Vous dia da venez, semana. vous remplissez des chaises, Você vem encher as vous croyez que cadeiras vous êtes membre. e dizendo que Vous você é êtes membro. membre de Pierre de Fête Tabernacle, Vocês são membros mais vous do n'êtes pas tabernáculo, membre de l'épouse. mas não são membros da esposa. Dites amen. Amém. Allez dire ce que vous voulez. Vão dizer o que você Ça quiser. ne m'enlève rien. Isso não vai me D'abord, tirar si tu nada. veux sortir dehors. Você quer sair, sai fora, pá. Amen. Amém. Des sœurs. As irmãs. Les problèmes de l'église, ça devient une femme. É problema de torna para uma mulher. Devait se taire. Deveria calar-se. La vertu de la femme, c'est être silencieuse. A virtude da mulher é de ficar Oh, je vais silenciosa. ficar Amém. Mais aujourd'hui, même au milieu de nos sœurs, Hoje, até no meio das nossas on se irmãs, pose la question si nous avons formé des phénomènes colocamos nos perguntas se formamos fenômenos ou des chrétiennes. ou as cristãs. Voilà pourquoi, mon frère, É por isso, meu irmão. c'est deux coups, hein? Esse Deus Et pour toi et pour nous. é para ti, é para nós. Je vais écouter la main. Amém. Je vais m'arrêter. Hein? Eu vou parar. Amen. Amém. Parce que bientôt Sodome va commencer. E daqui a nada vai iniciar Sodoma. Mais ne craignez pas. Mas não tem mais. Les Égyptiens que vous voyez, Esses egípcios que estão a vous ne ver, les verrez plus jamais. nunca levaram homenagem. Amen. Amém. Voilà pourquoi, mon frère. É por isso, meu irmão. Amen. Amém. Cette fille que tu as prise, Esta moça que tomaste, elle paraît encore jeune, ela ainda está jovem, très belle. bonita, formosa. C'est ça ce que tu es en train de voir. É aquilo que estás a ver. Sache que Saiba que dans votre marche terrestre, na vossa peregrinação terrestre, elle va commencer à vieillir. ela vai envelhecer. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? William Branham nous conseille. William Branham está nos aconselhar. Plus un couple vieillit, É mais que envelhece casal, plus l'amour devient fort. é mais que o amor torna forte. Oh, je vais écouter un amen. Amém. C'est comme du vin. É como vinho. Plus elle se fermente, Enquanto que fermenta-se, plus elle devient fort. é mais torna forte. Il devient rare
torna-se raro de voir des frères de ver os irmãos qui marchaient comme ils marchaient quand ils étaient en fiançailles. e andava assim quando não temos de Dans fiançailles, les de noivado. supermarchés. E eu le vejava Chérie, dançar qu'est-ce que assim. tu veux prendre? Oh, o que que tu quer aí, Oh, je querida? vais prendre le chocolat. Eu vou tomar Prends le chocolate. Oh, je veux écouter l'amen. Amém. Et partout, photo. Oh, todo sítio apanhava Maintenant, fotografia. après mariage, Agora depois do casamento, 1 an, ano, 2 ans, 12 anos, 3 ans. 13 anos. Oh, je veux écouter l'amen. Amém. Cette vertu a quitté. Esta vertido saiu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Há algo que está errado. Qui peut dire amen? Amém. D'abord, la femme, je vais plus l'aimer, plus on vit longtemps. E a mulher vou lembrar mais em vida mais longe. Je n'ai pas honte. Não tem vergonha. Même si ma femme, sa face ressemble à une brique. Embora que a minha mulher a cara Mas semelha se a eu uma lembro, brita, se eu amo Je ela, serais heureux que tout le monde connaisse que c'est ma femme. eu ficarei feliz que todo mundo Oh, je saiba que é a veux minha écouter mulher. Amém. Je dois marcher avec elle avec fierté. Eu estou que andar com ela com toda Parce vaidade. que ce qui nous unit, c'est le cœur. O que está nos unir é o coração. Oh, je veux écouter l'amen. Amém. Mais aujourd'hui, ça devient rare. Hoje torna uma coisa rara. Amen. Amém. Si bien que, comme je le disais la fois passée, que les gens marchent comme des lions. L'homme devant, la femme Como derrière. eu disse a vez passada, gente que anda como leão, homem em frente, mulher atrás. Et en train de se discuter. Hein? É a discutir, né? L'homme est devant, moi à 5 mètres, la femme est derrière. O homem está em frente 5 metros, a mulher Ah, atrás. quitte là. Ah, sai daí. Toi, tu crois quoi? Você pensa o quê? La femme dit, hey, yopé. É, você também, pá. Hein? Toi aussi, tu es quoi? É, você também é quem? Ah, quitte-moi là-bas. Sai daí. Oh, je vais écouter l'amen. Amém. Non, monsieur. Não pode ser assim. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Ça ne manquera pas de discussion, mon frère. Nunca faltará discussão, meu irmão. Ça ne manquera pas. Isso não faltará. Si un homme dit que j'aime ma femme, on ne discute jamais, c'est un menteur. Se um homem dizer que eu com a minha mulher não discutimos, é um Ce mentiroso. qui prouve que vous vous aimez, il doit avoir des problèmes et vous devez surmonter ces problèmes. O que mostra que você se ama, tem que haver problema para você suportar esses problemas. Je n'ai pas entendu un amen. Amém. C'est ça ce qui prouve que vous vous aimez. Isto que prova que você Oh se non, ama. frère, avec ma femme, Oh, irmã, com minha mulher. mon mari, 10 sur 10. Oh, meu marido assim, sem problema. Jamais de problème. Nunca teve problema. Ah, Ah, je n'ai pas entendu un amen. amém. Oui, il ne doit pas avoir de problème. Sim, não pode ter problema. Parce que chaque fois que vous avez des problèmes, vous arrangez, il n'y avait jamais eu de problème. E cada vez que terá problema, vai Dieu, pour cela, il les jette dans la mer de l'oubli. E vai pegar isso, vai deitar no mar do esquecimento. Amen. Amém. Et ma soeur, É minha irmã, mon frère, meu irmão. cette femme Esta mulher a des parents. tem os seus pais. Cet homme Este homem a des parents. tem os seus pais. Tu sais, pour avoir cet homme bien habillé, E gostaria de tomar este homem bem il y a eu vestido. une maman qui a pleuré parfois toute une nuit. E há uma mãe talvez chorou Parce toda que noite. l'enfant était malade. Porque o filho Oh, je estava veux doente. écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Il a pleuré toute la nuit. Ela chorou toda noite. Et vous savez que souvent quand l'enfant est malade, c'est papa qui dort. Hein? E você sabe quando a criança está doente, Mais la o papai maman que ne está a dort dormir. pas. Je vais écouter l'amen. A mãe não durma. Amen. Amém. Toute la nuit, ah, mon enfant. E toda noite a mãe aí sempre. Avec Oh, le meu filho. filho, partout. Meter no colo, não sei o que, todo sítio. Donc c'est cette maman qui a fait que tu puisses avoir ce bel homme. Esta mamãe que fez para tu conseguir este Tu bonito dois homem. avoir du respect pour elle. Tem que ter respeito para a mãe do Oh, seu je marido. vais écouter un amen. Amém. Tu dois la considérer comme ta mère. Tem que considerar a mãe do teu Même marido como si tua elle mãe. est méchante, Mesmo que ela é má. prends-la comme ta mère. E toma ela Tu como ne sua mãe. verras pas sa méchanceté. E não vai ver a sua Oh, impiedade. je vais écouter un amen. Amém. L'homme aussi c'est la même chose. E homem também é a mesma coisa. Cette fille, Esta il moça, y a eu un homme qui a fait qu'elle soit ce qu'elle est. há homem que fez para ela Un conseguir nessa certain etapa. monsieur qui a dépensé de l'argent Certo senhor que gastou dinheiro. pour acheter des ordonnances. É para comprar ordonância, Pour qu'il soit receitas. ce qu'il est. É para que torne o que Quand tu ela. le vois venir, même si c'est un ivrogne, Embora ele vir no estado de même embriaguez. s'il pue comme un putois, Embora que está cheirando mal como puto aquele animal. aie du respect pour lui. Tenho respeito por Oh, ele. je vais écouter l'amen. Amém. Je dis, ah, il commence à venir. Ah, está a vir já. Non! Non. Reçois-le comme ton père. Acolhe ele como teu Parce pai. que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère deviendront. E homem e mulher, homem deixará seu pai, a sua mãe e Le tornará papa de la femme devient le papa de qui? O pai da mulher Le torna papa de o pai l'homme do devient homem. le papa de qui? O pai do homem também torna Oh, o je pai vais da écouter mulher. l'amen.
Eu gostaria de ouvir um Amen. Amém. Et sache que E saiba que la seule manière a única maneira de vivre avec ta femme, de viver com tua mulher c'est être sincère avec elle. é de ser sincero com Ouvre ela. ton cœur. Abre o seu coração. Oh, je veux écouter un amen. Amém. Il ne manquera pas de fautes, Nunca faltará erros. mais que ton cœur soit rempli du pardon et de la sincérité. É que o seu coração seja cheio de sinceridade e de perdão. Car le pardon, la sincérité, l'amour marchent ensemble. Porque o perdão, a sinceridade e o amor andam juntos. Sinon, le cancer va entrer. Senão, vai entrar. Quand le cancer entre, É quando entrar o câncer, ça devient dangereux. e torna-se perigoso. Et la Bible dit que femme respecte ton E mari. a Bíblia diz que mulher respeita o Il seu faut marido. le chérir. E tem que lhe carinhar. Fais même quelque chose qui va amener son cœur à battre vers toi. E mulher faz algo que levará o coração do seu marido Oh, a je veux aproximar. écouter l'amen. Amém. Qui peut dire amen? Amém. Souvent, c'est ça ce qui nous manque. Muitas vezes isso que nos falta. Nous vivons avec nos femmes comme les animaux. Même les animaux ne sont pas comme ça. Vivemos com a nossa mulher como os animais, até os animais se Un comportam assim. animal protège la femelle. O macho protege a fêmea. Si vous voulez tuer un lion, commencez par le mâle. E se quer matar um leão, Si vous mata o commencez macho. par la femelle, Se começar pela fêmea, tu es mort. aí Il y a des hommes qui ne protègent jamais leur femme. há homens que não protegem as suas mulheres. Vous devez la protéger. Tem que proteger a tua Oh, je mulher. vais écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Elle est très faible. A mulher é fraca. L'heure est partie. A hora foi. Il y a beaucoup à dire, Há muita coisa para mais l'heure est dizer, partie. mas o tempo não permite. Pour terminer, mon frère, Para terminar, meu irmão, je te dirai ceci. eu vou te dizer isso. La manière que tu vis avec ta femme É a maneira que vai viver com a sua mulher. pourra faire que quelqu'un qui ne connaît pas la parole puisse s'approcher de vous. E fará que alguém que não conhece a palavra Donc, votre aproxime manière de de ti. vivre dans un foyer peut éloigner les gens de Dieu, loin de Dieu ou les approcher de A Dieu. vossa maneira de viver no lar pode aproximar as pessoas e fazer afastar as pessoas. Sois un homme. Seja homem. Oh, je veux écouter un amen. Amém. Vous savez, il y a un frère à Brazza. Você sabe, Non, não, et il fonde avec moi. lá Il s'est marié avec em Fono. votre soeur angolaise ici. E ele casou com vossas irmãs angolanas Ils sont là-bas. que estão lá. Et la sœur, à un certain moment, a fait des comportements vraiment bizarres. E num certo momento, a irmã Le frère est venu me voir comportou-se dire, mal. pasteur, E o irmão veio ter comigo, pastor. cherche-moi une citation quelque part. Procura-me uma citação, Là où alguns, frère Branham dit qu'on peut taper la femme même une fois. onde a irmã Branham diz que podemos bater a mulher pelo menos uma vez. Oh, je vais écouter la main. Amém. Une fois, Pelo frère. menos bater a mulher uma vez. J'ai dit, il n'y en a pas. Il dit Eu non. disse não há. Ela disse Pasteur, não. essaie de lire. Oh, pastor, é demais. Tenta de ler, pastor. Vous avez la chance parce que ces hommes ont cru la parole. Você tem a sorte porque esses homens acreditam na palavra. Alors respectez-les. Então você respeita os Oh, homens. je veux écouter un amen. Amém. Amen. Amém. Sinon, Senão, vous savez, un jour j'ai discuté durement avec ma femme. é Et là, on est sorti de la chambre. discuti com a minha mulher, ela saiu do quarto. Alors, Então- quel mot qu'elle parlait, Enquanto que ela falava, ses filles sont venues. Ah, maman. Ah, maman. Ah, maman. Mãe. Et pourtant, moi aussi, je parlais. eu também falava. Mais toutes ses filles s'attaquaient à elle. Todas as suas Oh, filhas cantavam. maman. Oh, mãe. Oh, maman. Oh, mãe. Allez, la discussion chez moi, c'est fini. A discussão comigo Vous acabou. blaguez avec moi. Você brinca C'était comigo? avec ses filles. Moi, je suis votre maman. Hein. Eu sou vossa mãe, Et hein? vous n'avez pas de respect pour Você não moi. tem respeito por mim? Je dis, ah, Aí eu disse, les ó. filles ont pris- mes filles ont pris position pour moi. Oh, as minhas filhas tomaram a posição por mim. Oh, je vais écouter. Amém. Amen. Amém. Vous allez voir. Você vai ver. Qui va vous préparer É ici? quem vai vos preparar aqui comida. Hein? Hã? Après, mon petit garçon vient me voir et dit, papa, Depois um rapaz vai ter comigo toi o papá. aussi. Você Donc là, tu também. gueulais pour faire quoi? Tu foste lá para fazer o quê? Il dit, moi je t'aime, mais pas tu sais. Eu não, tu sabes? Je dis, pourquoi? Eu disse por quê? Il dit, parce que toi tu tapes très fort. Você bate muito forte. Mais papa, maman, quand il part, il tape, mais c'est doucement. Mamãe quando fala bate com toda mansidão. Voilà pourquoi moi j'aime pour non, maman. Eh. Donc, les filles ont pris position pour papa, pour papa, les garçons ont pris pour la fille. As filhas tomaram a posição para o pai, os rapazes tomaram a posição para a mãe. À la fin, Et le nos soir, filles? on a ri tous les deux. Eu juntaram os dois. On a compris que chaque chose doit arriver pour montrer l'atmosphère qu'il y a dans la maison. E temos que cada coisa tem que Ne chegar a gardez mostrar. pas de mauvaise atmosphère dans votre Não maison. guarda má atmosfera na Vous vossa allez casa. attirer des démons. Vocês vão atrair os demônios. Parce que les démons aiment toujours là, il y a des mauvaises atmosphères. O demônio gosta nos
Mais là où il y a des bonnes atmosphères, ils vont fuir. Onde há boa atmosfera, Ok, os demônios Dieu vão vous bénisse. fugir. Amém. Voilà pourquoi je dirais ceci. Eu diria Toi assim, qui amènes des mauvaises atmosphères ici, eu traço uma... c'est toi qui amènes des problèmes dans cette église. É por isso há problema nessa igreja. Créons des atmosphères E vamos criar as qui peuvent atmosferas faire que Dieu soit toujours avec nous. e que farão esteja Que sempre celui qui a conosco. des oreilles entend ce que Dieu a Aquele voulu que dire. tem ouvido, ouça o que diz Que a Dieu vous igreja. bénisse. Que o Deus vos abençoe. Bien, venez, mon Aquilo bien. que nós conseguimos. Seigneur Jésus, notre Dieu, Senhor Jesus, o nosso Deus, merci pour la réunion qui s'est bien passée. obrigado por esta reunião que ocorreu bem. Maintenant que nous devons partir d'ici, Daqui a nada queremos voltar à nossa protège casa. tes enfants partout où ils seront. Protege seus filhos em cada Tu sítio connais tes estiver. enfants, ce qu'ils ont donné, c'est pour ta gloire. Tudo que der aos seus filhos é pela sua Je glória. te demande de les bénir au septuple. E peço a ti de poder les abençoar e Afin que ce que nous venons de commencer, que ceci puisse produire un tabernacle bien construit. E naquilo que começamos hoje possa produzir Loin tabernáculo de bem nous le construído. gazam, le gélec, l'asile et la sauterelle. E fora de nós o gafanhoto, o pulgão, o Laisse locusto e que a tout ruga. puisse aller pour ta gloire. E que tudo possa ocorrer bem pela sua Bénis glória. la fête Abençoa o fé, pour ton a festa, honneur et ta gloire. pela sua honra e glória. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.